Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Alma Junguiana. Eu sou a Doriane e hoje eu gostaria de trazer para vocês neste vídeo a segunda parte do nosso estudo sobre o livro O Eu e o Inconsciente, o volume 7/2. E no vídeo passado eu trouxe para vocês o primeiro capítulo, podemos assim dizer, a primeira parte, que foi falando sobre o inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Neste vídeo eu vou trazer para vocês um capítulo, um texto muito fundamental para os nossos estudos. Ele tem bastante detalhes, mas que eu não vou ter condições de trazer todos eles, cada ponto deste texto, mas os mais importantes eu vou tentar no máximo possível trazer aqui para vocês, e que seria interessante que vocês tivessem ou o livro, né, já o texto de antemão, porque ele é bem rico, né, e que seria interessante ter o texto em mãos. Bem, o título, né, o tema deste texto é falando sobre os fenômenos resultantes da assimilação do inconsciente. Este texto, eu achei ele interessantíssimo, tá? Eu tive que reler e reler. Eu já tinha lido algum tempo atrás, mas eu achei necessário catalogar ele e depois eu vou até separar, colocar num estilo de mapa mental, porque eu achei ele assim, não é necessário se ter bem claro esse capítulo, porque ele vai trazer uma base muito importante para outros estudos, para outros textos de Jung. Então, a princípio, eu vou colocar aqui para vocês, não vou ter condições de esgotar o tema, porque ele é bastante extenso e complexo, mas a princípio o Jung ele vai fazer de uma forma tão rica, né, o trabalho, esse texto, esse estudo, porque ele vai trazer também 2 exemplos clínicos bastante essencial também, mais uma vez, para outras leituras. Então, vamos começar. Falando sobre esses fenômenos resultantes da assimilação do inconsciente, Jung ele vai, logo de início, falar desse caráter tão peculiar, destes fenômenos que acontecem devido a essa assimilação, a esse contato com os conteúdos do inconsciente. E Jung ele vai dizer que ele vai trazer, né, esses exemplos, esses 2 tipos de pacientes que ele entende que são assim casos mais extremos, ou seja, não há apenas esses 2 casos, mas que ele viu que esses casos, né, dessa diferenciação desses pacientes, ele viu como muito mais enfático a forma como esses fenômenos vão ser apresentados. Então, a princípio, ele vai falar que neste contato com esses conteúdos, né, inconscientes, há pacientes que vão reagir, que vão trazer aí uma reação a esses contatos, né, com esses conteúdos, de uma forma mais depressiva. São pacientes que vão recuar, que eles vão ter uma dificuldade de lidar. Claro, todos 2 eles vão ter dificuldade em lidar com esses conteúdos, né? Mas que esses pacientes eles vão expressar algo muito mais depressivo. Eles vão se colocar numa posição muito mais minimizada, mais inferiorizada. Eles vão expressar um sentimento maior de inferioridade frente a esses conteúdos do inconsciente que vão ser ali, entre aspas, assimilados, quer dizer, eles vão ter contato com esses conteúdos dentro desse processo de análise, tá? Então, a princípio, são esse grupo de pacientes. E, por outro lado, são outros pacientes que eles vão reagir de uma forma
quase que oposta, né, a esse primeiro grupo, que são pacientes que vão apresentar uma autoestima muito exacerbada, bem extrema, que diante desse contato com esses conteúdos do inconsciente, eles vão expressar um otimismo muito mais elevado, ao contrário do primeiro grupo depressivo, que vai apresentar ali um pessimismo, né, diante desses conteúdos do inconsciente. Então, esse segundo grupo, eles vão ser aqueles pacientes que eles vão apresentar uma, entre aspas, autoestima muito mais agressiva, eles vão expressar aquele comportamento de que tudo sabe e que está a par completamente de tudo que pode acontecer, que acontece ali na esfera do seu inconsciente. Eles apresentam ali uma autoconfiança tão expressiva, tão exagerada, que eles se colocam assim de que não existe nada que eles não saibam referente a si mesmo e ao inconsciente, ao seu inconsciente. E que Jung ele vai trazer, né, esses dois casos, esses dois extremos, né, desses pacientes, e que vai apresentar até uma forma de compensação, né, dessa psique que entra em contato com esses conteúdos e que vai reagir, que é esse paciente, né, na sua atitude consciente, vai reagir de forma que oposta, né, de uma forma que compense essa atitude que está por trás ali da sua atitude consciente, que seria o seu inconsciente. Então, são pacientes, o primeiro grupo desses pacientes que são mais depressivos, se coloca numa posição mais vitimizada, que merece ser reconhecido, e que não está sendo reconhecido, né? Se sentem mais esmagados por esses conteúdos e comprimido, e aí então que se fala aí desse comportamento mais depressivo, né, diante desses conteúdos. Mas que esse comportamento vai, no fundo, está espelhando algo muito mais profundo, mais complexo, que é justamente eu me apresento, né, o meu comportamento, a minha reação é depressiva, mas no fundo eu tenho uma busca obstinada pelo poder. São pacientes que, no fundo, dentro de si, eles acreditam que eles não são tão inferiores assim, tá? Que eles merecem um reconhecimento, uma compreensão. E esses pacientes, eles têm como pano de fundo, né? À frente tem essa inferioridade, esse sentimento de inferioridade, tendo como pano de fundo ali um certo orgulho. E essa busca de ser reconhecido, de ser dado a ele o seu devido valor, e que na realidade, ou seja, na sua concepção, ele não está sendo valorizado como ele deveria ser. Mas que diante desses conteúdos inconscientes, que vai espelhar que o ser humano ele não é só constituído por luz, mas também por conteúdos sombrios. E diante desses conteúdos sombrios, esses pacientes, esses que são mais depressivos, mas se colocam numa posição mais inferior, na realidade, eles têm dentro de si o orgulho. E aí vocês percebem esse oposto que está muito ligado, o orgulho que está muito ligado com a inferioridade. E é interessante observar o que ocorre, né, esse fenômeno, quando ocorre com esse outro grupo de pacientes que são o que apresentam mais uma autoestima exacerbada, um otimismo elevado, mas que no fundo eles apresentam ali na sua interioridade um desespero intenso, um desamparo culminal, um desamparo marcante, e que no fundo ele não acredita naquela autoconfiança, ou seja, na consciência, né, ele expressa ali uma autoestima e de que tudo sabe, mas que no fundo é o oposto, apresenta ali um desespero, uma angústia, um vazio,
E sim, a falta de acreditar mesmo naquilo que ele coloca, né, que ele apresenta. É uma autoconfiança velada, ou seja, não verdadeira, que no fundo esse próprio paciente duvida de si mesmo. Enquanto os depressivos eles estendem a sua esfera de sofrimento, os pacientes que são mais otimistas, né, o segundo grupo, eles estendem a sua esfera de ação. Dá para perceber esse averso, né, em cada um desses pacientes. E que Jung ele vai trazer algo muito interessante, que ele vai fazer uso desse termo semelhança a Deus, que Jung ele toma emprestado do Alfred Adler, que Alfred Adler ele usou ali na sua concepção, nos seus fundamentos da psicologia da neurose, essa busca pelo poder. Então Jung ele vai fazer uso desse termo, né, semelhança a Deus, e que vai ser observado nesses dois grupos de pacientes. E para poder entender melhor como Jung ele elaborou aqui, para que se entenda por que essa semelhança a Deus pode ser vista nesses dois pacientes. No primeiro grupo, que são esses pacientes mais depressivos, sim, essa semelhança a Deus, ela pode sim ser vista, porque são pacientes que se sentem crucificados, como se diz assim, desmerecido do seu valor, e mais especialmente nessa crucificação. Então, eu sou semelhante a Deus no sofrimento. E o outro grupo, né, de paciente, eles vão espelhar essa semelhança a Deus, em que eles se sentem super-homens, algo muito, muito mais grandioso do que apenas o humano, né, o homem. Então, eles se colocam também nesse terreno da semelhança a Deus. Então, tanto o primeiro grupo como o segundo grupo, eles têm sim ali como base essa semelhança a Deus. Mas Jung ele também vai modificar um pouco esse termo para ficar até mais concreto. Ele vai dizer que essa semelhança a Deus nada mais é do que uma inflação psíquica. E o que Jung quer dizer com essa inflação psíquica? É justamente quando esse indivíduo ele vai mais além dos seus limites individuais. E esse aspecto é muito bem visto nos dois grupos de paciente, ou seja, eles saem daquilo que está na sua esfera, da sua constituição psíquica individual. Ou seja, eles saem daquilo que realmente lhe pertence enquanto indivíduo, enquanto personalidade. E existe aí uma insegurança nesses dois pacientes, porque eles não conseguem ter esse discernimento dos seus limites individuais. E isso é bastante importante, e Jung ele vai trazer bastante enfático aqui nesse texto. E é possível observar um elemento muito importante, que é justamente o efeito, né, que se dá na aproximação dessas duas esferas, a consciência e o inconsciente. E que nesses pacientes é bem claro de observar que essa assimilação, né, propriamente dita, ela é apenas aparente, justamente porque esses dois pacientes, eles mais uma vez, eles saem da constituição da sua personalidade, dos limites individuais. E Jung lá na frente, ele vai dizer algo bem que eu tenho que trazer isso para vocês. Não é só um privilégio do processo analítico, ou seja, esses efeitos, eles não surgem apenas ou seja, essa inflação psíquica, ela não ocorre apenas dentro dessa esfera da análise, né? Jung ele vai dizer que sim, essa inflação psíquica, ela pode ser vista também
em casos em que indivíduos que se inflam diante do seu cargo, né, diante dos seus títulos, diante da sua ocupação. E nós temos diversos exemplos que podemos aqui citar. Algumas ocupações, algumas profissões que elas têm um aval social de um status muito elevado e que rege ali o estereótipo daquela ocupação, daquela profissão. E o indivíduo, muitos deles que passam, né, até a esse título, ter essa marca, né, dessa profissão, esse estereótipo, muitos desses indivíduos, eles vão expressar, sim, uma semelhante inflação psíquica. Ou seja, eles ultrapassam esses limites da sua personalidade. Eles se identificam profundamente com o status daquele título, com a aprovação social daquela profissão. E que nós podemos ver em algumas profissões, por exemplo, médico, ou então não só cargos, né, profissões, mas também títulos como padre, pastor, e inúmeros outros que nós podemos imaginar e que podemos sim ver em muitos casos na vida real, na vida prática. Então Jung vai dizer que não apenas nesses pacientes, nesses exemplos dentro da análise, mas também com uma identificação muito forte com títulos e cargos e profissões. E Jung ele também vai dizer que isso também pode acontecer, essa inflação psíquica, em determinados casos também, quando o indivíduo ele se depara com fortes imagens primitivas, com fortes visões, né, fantasias de um valor bastante coletivo, ou seja, com esses conteúdos do inconsciente coletivo, ou seja, poderosas imagens que podem ter um impacto avassalador na psique daquele paciente, na consciência, né, no ego daquele indivíduo, e que podem sim apresentar e ver essa inflação psíquica, essa semelhança a Deus. Porém, com um esmagamento do ego, levando o indivíduo a um processo psicótico, patológico, que em muitos casos não é apenas temporário. Esse impacto sobre o ego pode ser também algo muito mais permanente e que o indivíduo nunca mais retorne à realidade, né? Eles nunca mais retomam, né, a sua vida como era antes, voltando para a realidade que nós, entre aspas, os chamados normais, compartilham. E é bastante relevante que seja visto esse exemplo, que é justamente de um jovem de 19 anos, e Jung ele vai retratar aqui, que é um jovem que ele vai apresentar Jung ele usa esse termo, né, doente mental, mas transpondo aqui e traduzindo é o psicótico, um indivíduo que ele entrou nesse processo patológico, psicótico, diante desta visão avassaladora que ele presenciou. E é justamente no caso, vocês vão encontrar no parágrafo 228 e no 229, essa passagem, né, do texto, em que Jung ele vai dizer que esse jovem de 19 anos, um jovem normal, simples, né, da sua idade, um simples aprendiz de serralheiro, e que o jovem ele vai dizer que o mundo, eu vou ler aqui para vocês, o mundo era seu livro de imagens e podia folheá-lo à vontade, que só necessitava, né, de movimentar o seu rosto, e a página do livro, ela passava ali e mostrava as imagens do mundo. Ele folheava o seu livro de imagens. Mas você percebe que esse indivíduo ele está fora dessa realidade que nós compartilhamos, né? A da sua consciência, percebe que ele está tomado pelos conteúdos do inconsciente, sendo ali a consciência e o ego esmagado, sem nenhuma chance.
E Jung ele vai fazer um paralelo, né, desse simples jovem, e que ele coloca aqui um louco, um insano, um psicótico. Ele faz ali essa comparação com um gênio, um filósofo. Apenas o louco e um gênio, um filósofo, têm condições de se afastar da realidade, né, se afastar suficientemente dessa realidade do mundo e enxergar o mundo como seu livro de imagens. E Jung ele vai colocar aqui, só um gênio ou um louco pode desligar-se suficientemente dos vínculos da realidade a ponto de ver o mundo como seu livro de imagens. E ele vai fazer, Jung ele vai dizer que essa ideia desse indivíduo psicótico, de que o mundo é o seu livro de imagens, era o seu livro de imagens, ele vai dizer assim que seria uma versão simples e mais primitiva do que o filósofo Schopenhauer fala a respeito de o mundo com vontade e representação. Então, esse filósofo, esse gênio, né, da filosofia, que teve condições, tá, de poder fazer essa leitura, de trazer essa imagem, né, essa imagem poderosa e forte, e transmutar para uma linguagem de validade universal. E Jung ele vai dizer aqui mais na frente que o indivíduo, o louco, ele foi sucumbido, né, ele foi engolido por essa visão primitiva, em que ele não teve nenhuma condição, enquanto psique, né, enquanto da sua consciência, da sua personalidade, ele não teve condições de se proteger diante dessas imagens. Mas essa visão desse psicótico, uma visão de valor mais impessoal. E essa capacidade do gênio, do filósofo, de fazer essa leitura e transmutar e traduzir, né, em uma linguagem que entra aí na compreensão da esfera da consciência, uma linguagem mais universal, é justamente nessa realização que dá esse caráter, né, desse ato, um caráter mais pessoal, ou seja, essa capacidade de fazer essa leitura dessa visão, dessas imagens, né, poderosas, dessas imagens intensas. O filósofo, o gênio, ele ter essa capacidade de abstrair, sim, essa palavra é abstrair, estas imagens, essas visões, essas ideias, né, primitivas,